Bom dia a todos. É, São exatamente 6 horas, hoje é 31 de maio. Nós vamos dar continuidade ao nosso programa de capacitação complementar em endoscopia avançada da via biliar e pancreática. E hoje a gente vai discutir um trabalho que foi até uma sugestão do nosso professor aqui, Dr. Humberto Schwartzman, sobre os tumores ampulares, né, e a ressecção endoscópica, onde esse trabalho avalia os, os resultados de longo prazo e também a ocorrência dos eventos adversos. Então, a doutora Jennifer vai apresentar esses casos. Depois, o doutor Humberto vai fazer uma apresentação de alguns casos de tumor de papila, onde nós vamos discutir a forma de abordagem, né, como foi feita desses pacientes. E, se der tempo, o doutor Fernando Rodrigues vai apresentar um caso interessante também de ecoendoscopia, de um dos papéis de que a ecoendoscopia tem em relação às doenças do trato gastrointestinal. Então, Jennifer, fique à vontade para fazer sua apresentação. Pode iniciar. Obrigada. Bom dia a todos. Vou começar aqui. Então, sobre os tumores de papila duodenal maior, a incidência deles já é 5% de todas as neoplasias do trato gastrointestinal e tem tido um aumento crescente de diagnóstico devido ao aumento das endoscopias feitas por check-up, né? O acesso à endoscopia diagnóstica para uma maior parte da população. Ó, cadê? Deixa eu... Pronto. As causas mais frequentes são os adenomas, os adenocarcinomas. Menos frequentes temos também os lipomas, neoplasias neuroendócrinas e os hematomas nessa região. Os adenomas, eles são responsáveis por 0,04 a 0,12%, né, dos casos de lesões de tumores do trato gastrointestinal em estudos de necrópsia. É uma taxa baixa, assim, né? As causas, geralmente, a maioria é esporádico e podem ser também associadas a síndromes polipóides hereditárias. E nesses casos, você tem um aumento na incidência de 200 a 300 vezes mais adenomas ou adenocarcinomas nessa região. A malignização ocorre de 25 a 85% dos casos, em estudos encontrados, e geralmente segue a cascata de Correia. Como, assim, tem-se em... Provavelmente segue a cascata de Correia, é o que os estudos sugerem. As biópsias endoscópicas dessas lesões, elas têm um alto índice de falso negativo, de 30%, para a detecção de carcinoma in situ e invasivo. Então, a ressecção completa da lesão é importante até para um diagnóstico adequado da lesão. Então, para a ressecção dessa completa, né, da papila com a lesão tumoral, o tratamento endoscópico ele tem uma eficácia comparada a uma ampulectomia cirúrgica, com baixa morbidade e baixa recorrência também. Faltam ainda estudos com segmento a longo prazo, né, e com preditores de eventos adversos e recorrências na literatura. Então, esse estudo ele vai revisar a experiência no tratamento endoscópico desses tumores periampulares do Centro Universitário Canadense, que tem uma larga experiência nessas lesões. Esse foi um estudo retrospectivo, né, que incluiu pacientes com tumores ampulares submetidos à ressecção endoscópica. Para isso, os tumores, eles eram menores que 1 centímetro, tinham que ser confinados à mucosa e sem evidência de lesão invasiva. Foram incluídos pacientes de janeiro de 1999 a outubro de 2016 e que realizaram a ressecção no Centro de Terapia Endoscópica e Endoscopia Oncológica do Hospital São Michael's, da Universidade de Toronto. Foi feito também um follow-up a cada 3 meses desses pacientes
E nas áreas suspeitas de recorrência foram realizadas novas terapias endoscópicas, ou com ressecção ou com terapia ablativa. Para análise dos dados, foi usado médias e porcentagens para análise estatística descritiva e da análise inferenciada, quando tinha comparação entre os grupos usados teste quadrado ou Fisher, ou t-teste quando apropriado. Foi realizada análise uni e multivariada para identificar os fatores de risco para eventos adversos e foi utilizado um P de 0,05 para considerar relevante estatisticamente. E o teste utilizado foi o SAS 9.4. O desfecho primário, então, foi o sucesso técnico, seria a ressecção completa da lesão em uma peça ou em PCMil. E o desfecho secundário foi o sucesso clínico a longo prazo, né? Avaliação das taxas de recorrência e mortalidade e morbidade a longo prazo. Então, dos resultados, a ressecção dos pacientes, de 103 pacientes, 85 tiveram uma ressecção completa durante a tentativa inicial. Entre as lesões benignas, todos tiveram ressecção completa e acompanhamento bem-sucedido durante o segmento a longo prazo. E todos os pacientes com doença invasiva, que foram 11, foram encaminhados para intervenção cirúrgica ou cuidados paliativos. A idade média dos pacientes incluídos foi de 62 anos, com mais ou menos 14,3 anos. As lesões foram esporádicas em 82,4% dos pacientes e associadas à síndrome polipóide em 16% e a síndrome atenuada em 1%. O sintoma mais frequente foi a dor abdominal, que foi presente em 42% dos pacientes, e o segundo mais frequente foi o aumento das enzimas hepáticas, que foi de 33%. O tamanho da massa, em sua média, foi de 20 milímetros, 20,9 milímetros, indo de 8 a 60 milímetros. E foi realizada a ressecção em bloco em 53% dos pacientes, né? Em PCU, 46,6%. As características da lesão foi encontrado, desculpa, na avaliação pré-procedimento, né? Pré-ressecção, foi feita então avaliação da lesão, biópsia, e foi encontrado uma taxa de adenoma de 15%, e viloso, tubular de 59% e túbulo venoso de 19%. Tumores endócrinos foi encontrado uma taxa de 1%. E em relação à displasia, 72% tinham displasia de baixo grau, 20% de alto grau e 3% já invasivo. E sem displasia foi 4% encontrado. Quando você compara com os achados após o procedimento, né, que é a avaliação da lesão completa, da peça completa, você vê um aumento, né, você vê uma diminuição dos pacientes das lesões submetidas diagnosticadas como displasia de baixo grau, né, de 72 para 44, e um aumento das de alto grau, que foi de 20% para 30%, e de invasão aumentou para 11%, que não tinha sido visto previamente, né? Quando era considerada invasiva, você já referenciava um centro para procedimento cirúrgico. E então a gente referenciou após o procedimento 11% dos pacientes. E os casos sem displasia também foi maior, teve um downgrade pequeno, né, do de displasia de baixo grau para sem displasia. Em relação às complicações do procedimento, o sangramento tardio foi visto em 21% dos pacientes,
45% deles foi tratado endoscopicamente, 36% precisaram de transfusão sanguínea e nenhum paciente foi submetido à cirurgia ou necessitou de radiointervenção. A pancreatite aguda, pós o procedimento, ela foi evidenciada em 15% dos pacientes, 93,8% destes tiveram a pancreatite leve e somente um paciente evoluiu com a pancreatite severa, mas clinicamente teve cuidados clínicos e melhorou sem nenhuma outra complicação. Perfuração foi vista em 5,8% dos casos, sendo tratada conservativa, de maneira conservadora em 83,3% dos casos e cirúrgicas em 16,7%. A colangite ela foi vista em 3,9% dos casos e a estenose ampular foi vista em 15,6% dos casos, sendo dilatada em todos os casos sem indicação cirúrgica. E a mortalidade durante o procedimento foi de 0%. No segmento dos pacientes submetidos ao procedimento, nos 103, 77 tiveram pelo menos um retorno e foram incluídos no segundo desfecho, que é o follow-up. O tempo médio entre o procedimento e o retorno foi de 127 dias e o maior segmento foi de 15 anos. 47% dos 77 avaliados foram considerados curados, com lesões benignas, e 39% tiveram recorrência no follow-up. Aqui a gente vê a maior parte das recorrências acontecendo no começo, né, na primeira, com 73,3% das recorrências ocorreram no primeiro retorno. Você vê ainda uma taxa alta no segundo, terceiro retorno de 10% de recorrência, a gente tendo ainda recorrência até o quinto retorno, com uma média de dias de 1.095 após o procedimento. E sobre levando em consideração a ressecção em bloco ou em PCMIL, foi evidenciada uma maior recorrência no grupo em PCMIL, significativa, de 54,3% mais recorrências contra 26,2% no grupo monobloco, com um P de 0,018. E não teve nenhuma diferença estatística na avaliação das taxas de eventos adversos. Sobre a avaliação dos preditores de eventos adversos, né, foi realizada análise unimultivariada dos fatores antiplaquetários, anticoagulantes, tamanho do tumor, número de peças ressecadas e o tempo de procedimento, e nenhum deles foi associado a aumento no risco de eventos adversos. Então, na discussão, a ressecção endoscópica ela se apresenta como uma alternativa viável ao tratamento cirúrgico nos pacientes selecionados, né, com lesões pequenas e não invasivas. O estudo apresentou taxas semelhantes às encontradas na literatura, teve uma taxa de sucesso no segmento a longo prazo perto de 90% e uma taxa de recidiva um pouquinho maior do que encontrada na literatura, de 39%. Isso provavelmente pode se dar, né, ao segmento longo que a gente teve de follow-up. Né? Se você tem um segmento bem curto, você vai acabar encontrando menos recidivas ao longo do período. E todas essas recidivas foram tratadas endoscopicamente com sucesso na sua recidiva. O acompanhamento a longo prazo desses pacientes, então, é visto como crucial para detectar e tratar essas recidivas. A taxa de recidiva no grupo PICMIL foi também significativamente maior, com taxas semelhantes de eventos adversos em ambos os grupos, mostrando a importância da tentativa da ressecção completa da lesão. Como aqui a gente teve a ressecção de lesões da papila e lesões que tinham também um componente de crescimento lateral, e nesses principalmente foi realizada a ressecção PCMIL, pode ser que essa maior recidiva no grupo PCMIL possa ter uma relação também a essas lesões de crescimento lateral, apesar de não ter sido especificado nesse trabalho.
Um número significativo de recorrências foi também diagnosticada no segmento a longo prazo, mostrando a importância de continuar o segmento nesses pacientes. E a porcentagem de câncer invasivo detectada após o procedimento, que foi de 11%, foi de 11%, apesar de uma análise cuidadosa, realização de exames prévios para a detecção de lesões invasivas, e com a biópsia prévia, né, vendo uma alta taxa de falso negativo em biópsias por fórceps na detecção de carcinoma in situ invasivo. E a ressecção completa da lesão, então, é mandatória na confirmação diagnóstica de degeneração maligna desses pacientes. Os pontos fortes do estudo, então, é um grande número de pacientes incluídos, né, e um segmento a longo prazo desse grupo. E esse é o primeiro estudo a confirmar a ressecção em bloco de tumores perimpulares diminui significativamente a taxa de recorrência. As limitações desse estudo, trata-se de um estudo, então, retrospectivo. Alguns pacientes, 26 pacientes, não realizaram segmento na instituição, então não puderam ser incluídos na parte de follow-up. E devido à falta de dados, não foi possível ajustar os resultados de acordo com a presença daquele componente de crescimento lateral, que pode, pode ser um fator que explicaria a maior taxa de recorrência no grupo IMPC-1000 ou não, né? Não teve como analisar. Então, concluindo, esse estudo ele confirma a eficácia e segurança dessas secções endoscópicas quando realizadas por centro com larga experiência. As ressecções em bloco elas reduzem significativamente as taxas de recidiva e o segmento a longo prazo é necessário, já que as recorrências tardias elas podem acontecer. Então é isso, obrigada. Muito obrigado, Ingrid. Ingrid não, desculpa. Muito obrigado pela sua apresentação. E nós temos aqui o prazer, né, de ter a Ingrid, que foi uma das autoras, né? A Ingrid é médica, ela está diretamente dos Estados Unidos e ela aceitou o nosso convite para discutir esse trabalho, que é um trabalho extremamente interessante. Então, Ingrid, bom dia. Muito obrigado pela sua presença aí. Eu quero abrir a discussão para o pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, algum questionamento a respeito do trabalho, fique bem à vontade para fazer para a Ingrid, que ela está aqui, né? Ninguém melhor do que alguém que participou como autor do trabalho para dirimir qualquer tipo de dúvida que a gente tem. Então, eu gostaria de abrir inicialmente essa discussão a todos. Por favor, fiquem bem à vontade para fazer a pergunta para a doutora Ingrid. Bom dia, José Celso. Obrigada aí pela Ah, pode me chamar de introdução. Celso, Ingrid, fica bem à vontade. Jennifer, ótima apresentação aí do artigo. Obrigada pelo convite aqui. Eu só queria explicar o contexto desse trabalho. Foi em alguns anos atrás, quase 10 anos atrás, que eu estava em Toronto fazendo esse trabalho com eles. Na época eu era estudante de medicina ainda aprendendo toda essa parte científica e acadêmica, né, da medicina e tudo mais. Participei muito da coleta de dados, né, eu fiz praticamente toda ela. Depois eu saí, voltei para o Brasil e a coleta de dados continuou um pouquinho sem mim, né? A finalização do trabalho acabou acontecendo sem mim, mas qualquer pergunta que eu puder responder, estou aqui à disposição. Alguém quer fazer alguma pergunta? Bom, enquanto isso, então, eu vou estimular a discussão. Jennifer, Ingrid, eu gostaria de saber o seguinte: o que aconteceu com os pacientes, com aqueles 11 pacientes cujo resultado final, após a papilectomia endoscópica, foi de adenocarcinoma, ou seja, uma lesão avançada? Todos eles foram enviados para cirurgia? Todos eles acabaram sendo enviados para cirurgia e eu acredito que a maioria deles acabou tendo uma cirurgia tipo Whipple, né, dependente do estágio do tumor. E o São são resultado, e o resultado dessas peças operatórias, vocês não ficaram sabendo, né? Ou seja, você não tem esses resultados, mesmo não, que mesmo que em off, né? Assim, vocês não têm esses resultados. eu não lembro de coletar o dado do final da cirurgia, da patologia final. Poderia ter sido interessante, mas eu não lembro de coletar esse dado não. Tá.
na época, né. O Fila quer fazer algum comentário? Por favor, Fila, fica bem à vontade. Quero sim. Eu acho que é muito importante, nos casos da papila, a gente saber se a origem é no epitélio intestinal ou é no epitélio biliopancreático. Comportamento completamente diferente. Então, vocês perceberam que alguns pacientes, a queixa original era aumento de enzima hepática. Então, possivelmente, se tem alguma forma de obstrução, a origem deve ter sido biliopancreática. O comportamento é distinto. Então, mesmo quando você vê lesão de baixo grau e a origem do tumor da papila é biliopancreático, a recidiva vai ser maior e o comportamento clínico, mesmo no baixo grau, ele continua progredindo pela via biliar, mesmo depois de ressecado. Então, a recidiva é muito maior nesse contexto. O, a forma histológica, aí, baixo grau, alto grau, é interessante que na papila, o baixo grau e alto grau, eles têm comportamento clínico. É nos poucos lugares do aparelho digestivo que alto grau e baixo grau funcionam. Assim, isso significa prognóstico, né? De uma forma geral, isso não acontece nos outros lugares. O neuroendócrino também é mais agressivo quando surge nessa região. Eu não entendi bem quando ele fala assim, no dysplasia, mas uma coisa que não foi descrito em nenhum momento é a heterotopia gástrica, que pode se apresentar como pólipos hiperplásicos na heterotopia gástrica e formar lesões elevadas, como foram vistas aí. Eu acho que nesse primeiro momento é o que eu gostaria de acrescentar aí. Algum comentário, Ingrid, em relação aos aspectos anatomopatológicos encontrados após a remoção da papila, né? Eu lembro que, essas lesões foram todas estudadas clinicamente com o patologista, né, a gente tinha uma conferência histopatológica toda semana e tudo mais, e eles revisavam muito esses casos, como todos os outros suspeitos, com o patologista gastro, o GI pathologist, né, mais específico. Ah, essa diferenciação da origem, não sinceramente lembro se teve uma diferenciação, teve mais a diferenciação, né, do tipo de displasia que a lesão, encontrou, e eu não acho que a gente teve nada de atipia gástrica encontrada nessas lesões, o que foi o foco maior da análise histopatológica foi, o grau de displasia, né, e a presença de células malignas. Alguém tem mais alguma questão? Eu queria, assim, eu queria te fazer uma pergunta do ponto de vista prático, Ingrid. Como é Uhum. que esses pacientes, eu não sei se é óbvio que você coletou os dados, né? Então talvez você, e ainda na época você estava estudando medicina, não sei se você, como é que esses doentes chegavam para fazer a papilectomia endoscópica? Porque qual é a tendência, né? A tendência, quando você não está feito a técnica de papilectomia endoscópica, é você fazer uma colangiendoscópica retrógrada, porque o paciente, entre aspas, está ictérico, ou seja, ele está sintomático. Quando você identifica aquilo, você tenta drenar a via biliar e, invariavelmente, você faz uma esfincterotomia, e aí você divide o tumor da papila em dois lados, né? Um para um lado e outro para o outro, você faz a drenagem colocando uma prótese. O nosso grupo tem uma experiência grande, né, em relação às papilectomias Uhum. endoscópicas. A gente já está chegando perto dos 100 casos, né, de papilectomia endoscópica, e a gente tem uma experiência diferente. Quando a gente suspeita, através da colangiopancreatoressonância, de um tumor de papila, a gente já entra com a ecoendoscopia, analisa bem, faz um estadiamento dessa área, né, de toda essa área, e a partir daí a gente toma a conduta de fazer a ressecção e tentar fazer a ressecção sempre em monobloco. A gente contraindica
a papilectomia endoscópica, caso a ecoendoscopia mostre que existe uma invasão, por exemplo, de mais de 1 centímetro, ou no ducto pancreático principal, ou até mesmo no colédoco. Então, eu queria saber como é que chegou nisso, né? Quantos pacientes, por exemplo, tinham sido drenados antes? Porque vocês têm uma casuística que vocês devem ter pego casos consecutivos, né? Então, quantos desses tinham, por exemplo, feito já papilotomia endoscópica e drenagem e depois partido para ressecção? Ou se todos eles de cara, né, d'emblée, eles já passaram para ressecção endoscópica? Isso eu acho que é importante. Ou se eles faziam também ecoendoscopia, não sei, talvez isso pudesse fazer parte do cronograma de atendimento desses pacientes. Bom ponto. Na época, são os dados que a gente coletou foram até 1999 e o grupo de Toronto ainda estava meio que adquirindo nesse meio tempo uma pessoa que fizesse ecoendoscopia e implementando isso no serviço deles. Então, eu lembro que eu vi uma transição de não ter ecoendoscopia por um tempo e começar a ter endoscopia e começar a ser implementada de maneira mais protocolada nesses pacientes. Então, só eu acho que o artigo menciona no fundo, no final, 52% dos pacientes tiveram IUS apenas, né, que é um percentual baixo, mas eu lembro desse contexto de ainda estar implementando a ecoendoscopia para todos esses pacientes. E em relação à sua pergunta, eu lembro que um percentual tinha esfincterectomia e às vezes não feita no nosso serviço, porque era um serviço de referência, né, terciário. Então, muitos desses pacientes vinham referidos de várias partes do Canadá, inclusive no Canadá, as coisas são bem diferentes em termos de como funciona o sistema de saúde. Um centro terciário desse com terapia endoscópica só existe em alguns pontos pequenos do país. Então, muitos pacientes vinham referidos e muitos pacientes já vinham com algum tipo de manipulação, ou já vinham com biópsia ou com alguma outra investigação. Então, não sempre todo o processo anterior ao procedimento foi feito lá. Mas eu, lembrando aqui mais ou menos são 9 anos atrás, eu não lembro se eu não acho que eles partiram para drenagem de cara em vários pacientes, eu acho que eles partiram mais para ressecção. Ah, mas eu posso estar enganada, né, eu não Não, lembro se eu fiz tranquilo. essa diferenciação. Tranquilo. É porque, na verdade, a gente sabe que quando você faz a papilotomia antes, fica muito difícil você fazer a ressecção da papila, né? Depois, né? É. Então, e naquela época, né? Se vocês começaram a partir de 1999, com certeza houve essa dificuldade, né? E por isso que vocês têm uma taxa de recidiva, comparada à literatura, uma taxa de recidiva um pouco superior do que a gente tem encontrado hoje, né? Porque a gente Uhum. sempre. E vocês já comprovaram nessa época que quando você faz em monobloco, a taxa de recidiva é bem melhor, né? Bem menor. Então, Uhum. isso realmente ajuda bastante. Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta para a Ingrid. Eu gostaria, Arden. Opa, fica à vontade, vamos lá. Ingrid, não sei se você se lembra desse detalhe e Uhum. como que eram as reuniões de vocês, mas qual que era a aderência, se você se lembra, dos cirurgiões canadenses em relação a esse tipo de procedimento? Se os cirurgiões se sentiam confortáveis ou se a maior parte dos pacientes realmente eram encaminhados por clínicos e essa decisão era feita entre os clínicos e os endoscopistas? Hum. Eu não vou saber responder. Eu não estava muito envolvida nessa parte e eu acho que eu, como estudante de medicina, não estava prestando muita atenção nisso não. Ah, eu não lembro dessa parte, se eles vinham de dessa dos clínicos ou dos cirurgiões. Eu acho que eles vinham de gastro de vários lugares, né, do estado, do país ali, mas, o envolvimento dos cirurgiões eu não estou muito lembrada dessa parte. Perfeito. Mais alguma questão, Rodrigo? Não, obrigado, gente. Era mais uma curiosidade mesmo se Eu os queria. cirurgiões também. A Raquel,
A Raquel quer fazer alguma pergunta, o Marcos, fica bem à vontade, né? Não é sempre que a gente tem aí uma das colaboradoras do estudo, eu acho que isso é uma coisa interessante, né? Bom dia, Marcos, bom dia. o Marcos, pode falar, Marcos. Bom dia, Humberto. Bom, Humberto, fala aí. Humberto Bom, tem prioridade. bom O dia. Humberto tem prerrogativas, né? Então ele pode, ele vai falar antes, Marcão. Bom dia a todos. Um bom dia especial à minha filhota, que está longe, mas está perto aqui do coração. Nenhum comentário que eu vou fazer tem conflito de interesse, tá? Por favor. Não vou colocar as palavras trabalho fantástico, espetacular, outstanding. Não vou falar nada disso. Antes que Tranquilo, a vocês gente entende, Humberto, a gente Antes que entende. vocês me critiquem com conflitos de interesse, tá bom? Eu não tive nenhuma influência na colocação desse trabalho, quero que fique bem claro isso, tá certo? Foi a escolha do Celso, mas enfim. Os comentários, assim, eu vou falar de diagnóstico, né, a princípio. Então, assim, é um número de casos grandes, isso depende da qualidade de uma endoscopia digestiva alta feita. Isso assim, parece banal, mas eu acho extremamente importante porque a gente, por muito tempo, e a gente ainda vê laudos de endoscopia sem relatar nada da região da papila. Não se fala nada. E tudo começa aí, porque, como o trabalho mostra, praticamente metade dos pacientes são assintomáticos. Então, em qualquer visualização de alteração da papila, encaminhar para uma duodenoscopia, mesmo que as biópsias tenham 30% aí de falsos negativos. Isso é uma coisa fundamental. Por que se detecta tanto, né? E depois a gente vai mostrar alguns casos mais na frente. Então, isso é o primeiro ponto. O segundo ponto foi a questão da ecoendoscopia, que foi só em metade dos casos, o Celso já comentou, a Ingrid também. E o terceiro ponto que eu queria colocar é a pancreatite, né? Que é uma coisa que todo endoscopista intervencionista da via biliopancreática tem receio, né? É o maior medo, vamos dizer assim. Então, foram 15% dos casos e eles usarem indometacina em todos os pacientes e no trabalho relata que foi utilizado pós-procedimento. Eu costumo usar na intervenção da via biliopancreática durante o ato anestésico, na indução anestésica. Não existe nenhum trabalho dizendo o que é melhor, se é pré-procedimento, 1 hora, 2 horas, se é per ou pós-procedimento. Mas nesse trabalho em questão foi colocado pós-procedimento e as pancreatites foram de leve a moderada. Ressaltando aqui uma coisa que se fala muito, né, da colocação não de prótese pancreática, e estatisticamente não teve diferença significativa dos pacientes que colocaram prótese e dos pacientes que não colocaram prótese. Eu só quero aqui alertar se durante o procedimento tiver sangramento, o que não é incomum, né? Usou tratamento térmico, eu acho que tem que tentar colocar prótese pancreática. Esse tratamento térmico, eu já vi alguns casos que desenvolveram pancreatite grave, seja você queimando com eletrocoagulação, com argonplasma, uma região da ressecção, para você parar o sangramento, né? E o interessante é que, com essa taxa baixa de pancreatite, eles usaram corrente, se eu não me engano, efeito 3 do endocut. Então, assim, tendo um efeito de coagulação relativamente alto, né? Relativamente alto. Então, o ponto é do diagnóstico, acho que tudo começa com o diagnóstico, com a boa endoscopia, né? Porque a grande maioria das lesões são lesões esporádicas mesmo, não estão associadas a nenhuma síndrome familiar. Deixa eu ver mais o que eu posso comentar. Em termos de técnica, eu já coloquei. Eu acho que é isso. Perfeito.
Assim, Marcos, eu vou só pedir para você mais um pouquinho, porque pegando o gancho aí do que o Humberto comentou, eu quero falar um pouco da nossa experiência, né? E justamente em relação à pancreatite aguda. E esse trabalho é um trabalho que já mostra, né, que não há diferença mesmo, né, estatística entre aqueles que colocaram prótese e que não colocaram prótese. Nós, o nosso grupo, não coloca prótese. Não coloca prótese, não faz cateterismo do ducto pancreático, não faz cateterismo antes de fazer a papilectomia, e a gente teve resultados muito bons. O nosso sangramento ocorreu, e isso é uma verdade. Por exemplo, a nossa maior taxa de complicação foi exatamente essa, ou seja, sangramento. Nós tivemos sangramento até 72 horas depois, e realmente esse trabalho também está publicado no Scientific Reports, né? Então, se vocês tiverem interesse, até a própria Ingrid, se quiser ver, ela vai ver a nossa estatística em relação à pancreatite aguda. E isso que o Humberto falou é muito interessante, né? Eles usaram indometacina, às vezes, em alguns casos, colocaram prótese. Isso realmente chama bastante a atenção, e que realmente já é um trabalho que comprova, como o nosso, né, que não há nenhuma diferença estatística entre você usar prótese e não. Inclusive, no nosso trabalho, nós tivemos até um pouco mais de pancreatite aguda quando a gente usava prótese. E realmente isso é que trouxe a aventura nossa, né, e que depois foi comprovada cientificamente que essa prótese, entre aspas, é completamente desnecessária. Desde que você faça uma ecoendoscopia antes e faça uma papilectomia ampliada. Então, isso ajuda bastante. Marcos, Ingrid, você quer falar alguma coisa? Fica bem à vontade. Ah, claro. Só na parte da endometacina foi uma coisa que foi introduzida nos últimos 4 anos aí do trabalho. Inicialmente, eles não estavam fazendo isso rotineiramente, né? Eu acho que a gente ainda não tinha esse dado da endometacina também, lá em Perfeito. 1999. E realmente eles não estavam tão focados em cateterizar a via pancreática, né, como eu vejo aqui no meu contexto atual, aqui nos Estados Unidos, eles sempre botam stent pancreático, mas a gente não analisou os dados aqui, eu não tenho os dados daqui, mas aí questionamento se realmente está fazendo alguma diferença, né, no final das contas. Muito bem, exatamente. Marcos? Bom dia a todos, e em especial a Ingrid, né? Eu acho que uma boa parte do que eu vou falar aí, o nosso clínico gastroenterológico aí, o Humberto já falou, né? A preocupação de observar a pupila mesmo com endoscopia alta, isso também vai para uma mensagem para os nossos residentes, isso faz parte da qualidade da endoscopia alta, tentar avaliar. E a maior parte das vezes, o estudo da superfície, mesmo com uma biópsia, né, superficial, Vou pedir só para o Gessé fechar. Só um pouquinho, Marcos. Vou pedir para o Gessé Torres fechar o microfone dele. Isso, obrigado. Pode continuar, Marcos. então, visando principalmente os nossos residentes, né, o estudo da superfície é extremamente importante, mesmo que você tenha um pequeno fragmento, para você definir se deve ou não fazer o procedimento, né, a papilectomia. É claro que se você tiver a ecoendoscopia, isso ajuda muito, especialmente isso que o Celso falou, né, uma invasão para o ducto biliar acima de 10 milímetros, isso fala a favor a não realizar o procedimento. Mas o que eu ia também perguntar, a Ingrid até já adiantou, a questão da colocação das próteses na via pancreática, né? Por um lado, tem literatura mostrando que você deve fazer isso, e por outro lado, a exemplo de Celso, né? Ele não tem essa preocupação de colocar. Uma coisa que eu sempre faço, é claro que eu não tenho uma experiência do Celso, de quase 100 casos, o número de casos talvez chegue aí próximo de 10 casos, é um número muito pequeno, né? Mas eu sempre tenho a preocupação, geralmente eu faço, nesse número pequeno que eu já fiz, de injetar na submucosa, mesmo uma quantidade pequena, né? E habitualmente eu faço isso, né? Eu nunca tive assim uma perfuração. Uma outra coisa importante também, do ponto de vista de estratégia, né?
Além de você ter essa possibilidade de colocar a prótese na via pancreática quando for possível, lembrar também de ter acessório, a exemplo de prótese metálica, quando você tem um sangramento ou tem uma perfuração. Estrategicamente, você pode trabalhar e tentar consertar esse evento adverso com a colocação da prótese. Mas é um caso muito especial, uma afecção muito especial, porque a ação do endoscopista pode ser muito benéfica para o paciente, evitando uma cirurgia tão extensa que essa cirurgia que é indicada. É isso. Muito obrigado, Marcos. Algum comentário, Ingrid? Não, concordo com os comentários do Marcos. Obrigada, Marcos. Eu não, nesse momento, eu não tenho mais nada a acrescentar. Perfeito. E, Raquel, você quer fazer algum comentário? Por favor, fique bem à vontade. Bom dia. Bom dia, Celso. Bom dia a todos. É muito bom a gente ver o pessoal formando uma experiência tão grande quanto a sua, Celso, de um volume grande de 100 pacientes. Nós temos um volume menor, até nós publicamos nossa experiência, que não do grupo aqui do Paraná, né? Nós juntamos 21 ou 22 casos, não é uma população grande, mas é uma situação que não ocorre tão frequentemente realmente para os endoscopistas. E o que eu chamaria a atenção do nosso grupo, também não colocamos mais prótese plástica, muito até pelas informações passadas pelo grupo de vocês e também não observamos uma maior incidência de pancreatite pós-tratamento. A gente tem muita preocupação com hemorragia tardia nessa população, não no momento do procedimento, mas, em geral, o manejo é endoscópico, na grande maioria das vezes, quando há essa hemorragia tardia. E de outra observação em relação à realização de biópsia pré-operatória, se é no nosso grupo a identificação da lesão, em geral, não é feita essa biópsia antes da ecoendoscopia. A gente prefere fazer a ecoendoscopia, ver profundidade, eventualmente, se não há uma profundidade maior, já partimos para a ressecção. Mas muitos pacientes já vêm de fora com diagnóstico e, nessa situação, a maioria vem com biópsia previamente, e a gente, assim, como o professor Fila colocou, a gente não se baseia somente nessa biópsia, porque dá muito falso resultado de pequenos fragmentos obtidos por biópsia. Então, na verdade, a macrobiópsia que nós fazemos na ressecção é fundamental para melhor análise do que se trata realmente a lesão. Mas, se possível, fazer a ecoendoscopia antes, nós temos alguns casos onde foi feita ressonância magnética e foi possível informar já que havia uma infiltração maior do que 10 milímetros, bem maior, e dependendo do status do paciente, a gente não tenta aí a ressecção, partimos para o tratamento cirúrgico. É isso aí. Perfeito, muito obrigado, Raquel, por seus comentários. Não sei se a Ingrid quer fazer algum comentário. Não, nesse momento não. Obrigada. Perfeito, perfeito. Alguém tem mais algum comentário a fazer? Bom, Ingrid, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Foi muito bom, muito salutar, né? Para nós é muito bom ter você aqui. Eu agradeço. Eu estendo o convite para você. Eu sei que aí agora são 4 horas da manhã, mas fique à vontade quando você quiser participar. Você vai ser sempre muito bem-vinda, bem como seu pai, um flamenguista alucinado. Tenho aqui o Otávio, ele nem tirou um sarro ainda do seu pai, né? Porque essa semana não dá para tirar, vocês ganharam o grande derby lá, né? Então tá tudo certo. Ingrid, mais uma vez, muito obrigado. E agora, Humberto, eu gostaria que passasse o Humberto, né? Ele vai apresentar alguns casos e a gente vai discutir. Então, Humberto, por favor, fique à vontade aí para apresentar os seus casos. Eu acho que os casos do Humberto são casos bem interessantes e que a gente pode discutir. Se tivermos tempo, o Fernando vai apresentar o caso que a gente preparou também. Então, Humberto, pode pôr a sua tela, fica bem à vontade, pode fazer a sua apresentação. Estou em fase de paz com o Humberto, viu?
né? Parabéns. E tenho certeza que você puxou a Luziane, viu? Parabéns pelo trabalho, isso mesmo, Eli, parabéns pelo trabalho. Muito bom. Obrigada, Celso. Obrigada a todos aí. Então, eu vou, ô Celso, eu vou combinar assim, como são 6 casos, e eu tentei resumir o máximo os casos para não alongar, mas vamos combinar o seguinte: quando tivesse na hora de parar, você me dá mais 3 minutos que Tá bom. eu pulo os casos e eu vou para a parte final, que o Fila está aí e ele já deu. Não, é interessante, exato. Falou. Está compartilhado aí, está tudo certo? Tá tudo certo, estamos enxergando, pode mandar. O primeiro caso foi de foram os casos que eu consegui coletar agora de 2 anos para cá. Uma paciente no início da pandemia, em 2020, ela me apresentou já com um quadro de icterícia, emagrecimento, com colestectomia prévia, com as taxas de enzimas canaliculares aumentadas, e eu parti logo para a endoscopia e em seguida a ecoendoscopia. Eu me lembro bem que tinha um decreto que você não podia trabalhar nessa época, e a gente trabalhava. A gente não parou de atender os pacientes, mesmo no meio da pandemia. Isso aí é a prova de que a gente não devia ter parado mesmo. Então, essa paciente eu encaminhei direto para o cirurgião que estava disponível, que tem uma experiência em cirurgia oncológica. Eu vou combinar o seguinte: em cada caso eu vou dar uma parada se alguém quiser comentar ou quiser fazer algum questionamento, tá? Então, na ressonância, já vi que era uma lesão grande, com invasão de ducto, e eu não, obviamente, que encaminhei essa paciente. Ela foi operada pelo colega nosso aqui, Flávio Antunes, de Macaé, do Instituto de Oncologia que tem aqui, e está muito bem, obrigado. De vez em quando aparece para a gente mais conversar do que outra coisa. Esse é o primeiro Roberto, ponto. uma pergunta desse primeiro caso. Essa paciente, a peça operatória mostrou qual classificação TNM? Você Aqui. tem esse dado? Tá aqui. Então, foi um adenocarcinoma moderadamente diferenciado da papila, vegetante ulcerada de 4,5 por 3,5 centímetros, né? Infiltrando a camada muscular e estendendo os 3 centímetros para a luz do ducto pancreático. Né? Uma lesão grande, né? Apesar disso, o tipo histológico foi de tipo intestinal. Algum comentário, Fila? Em relação ao aspecto macroscópico da papila e também ao resultado da patologia, né? É isso que eu ia falar. A superfície praticamente lisa parece uma infiltração extrínseca, portanto, não parece intestinal, né? O tipo, assim, pode ser intestinal lá na via biliar, mas surgiu da via biliar, não da mucosa entérica. A mucosa do arenal, Saiu. Eu queria só reforçar que saiu há pouco tempo. Inclusive, eu fui revisor do trabalho da Gastroenterology, né, mostrando exatamente isso, que os japoneses fizeram uma avaliação, e quando você tem a papila só abaulada, sem a maior chance, né, de você ter o epitélio é o epitélio biliopancreático. A chance de você ter o epitélio intestinal é menor do que 5%, ou seja, mas pode ter também, né, como nesse caso aí que a gente está vendo. Mas é uma coisa interessante, né? É um caso que não é tão frequente quando você tem um abaulamento como demonstrado pela endoscopia que você fez, né? É um drama porque toda vez que desculpa, é um exagero, mas assim, de uma forma geral, quando o pessoal vê arranjo tubular, eles acabam associando a intestinal. E quando você faz as mucinas, você vê que a mucina não é intestinal, né? De uma forma geral. Você pode ter componente misto,
né? Você tem um componente biliopancreático com célula caliciforme. Você pode ter histologia mista, mas eu acho que precisa ter muita atenção para diferenciar as coisas, né? Porque a macroscopia aí falou tudo. Não precisa, né? Perfeito. Ótimo. Vamos para o próximo, então? Vamos lá. Caso 2, eu recebi essa paciente de 63 anos, com icterícia, encaminhada de outra cidade para a drenagem. Então, está aqui a imagem da colangiografia, a imagem muito parecida com o caso anterior, né? Primeiro caso, vocês lembram, a paciente era relativamente jovem, né? 40, jovem, né? E esse aqui também. Essa paciente, então, nós fizemos a drenagem, colocamos uma prótese metálica, foi que a gente preferiu colocar, e foi para a cirurgia em Cabo Frio, né? Todo mundo conhece Cabo Frio, pelo doutor Heitor Trini, que é nosso parceiro também lá em Cabo Frio, e deu adenocarcinoma moderadamente diferenciado com áreas papilares, grau 2, da ampola de Vater, infiltrando até a camada muscular. Invasão vascular e perineral não observada, foram 3 linfonodos isolados, livres de metástase. A classificação, isso foi o que eu recebi, né? Quero lembrar que nem sempre eu tenho todos os dados que seria bom ter, que a gente gostaria de ter, porque são pacientes manuseados em outros locais. Essa paciente foi operada e vai muito bem, tá? Eu queria fazer um comentário a respeito dessa paciente. Então, por exemplo, volta um pouquinho lá, Humberto. Essa paciente, por exemplo, já recebemos várias pacientes assim, o Otávio sabe, né? O próprio Eloy. Em Ribeirão Preto, quando a gente recebe uma paciente assim, pode voltar mais uma até, Humberto. O que a gente faz aqui? O que é que eu teria feito aqui? Teria conversado com o cirurgião, é óbvio, né? Fazer uma ecoendoscopia, avaliar, porque pode até ser um cálculo, alguma coisa desse tipo, né? Mas aqui vocês viram que não era um cálculo, era um tumor. E um tumor PT1, né? Então o que acontece? Eu teria feito uma ecoendoscopia e teria feito a ressecção de cara. Não teria feito nem papilotomia. Isso eu quero deixar claro que essa é a nossa conduta num caso como esse. Se a ecoendoscopia mostra que é cálculo, aí é óbvio, partiria para colangiendoscópica, papilotomia, remoção do cálculo. Agora, se mostra que é um tumor e que é um tumor, provavelmente aqui PT1 mesmo, como a ecoendoscopia iria mostrar, porque a efetividade da ecoendoscopia nessa região é de supremacia, ou seja, realmente não tem o que discutir, eu teria feito uma ressecção. Então, essa é a abordagem que a gente faz. E hoje a gente sabe que tem existido vários serviços que têm feito e têm ampliado a ressecção, mesmo para o adenocarcinoma. Eu tenho revisado vários trabalhos que mesmo no adenocarcinoma você pode ampliar, principalmente num PT1N0. Então, apenas para lembrar, né? E agora, Humberto, você tem o concurso da ecoendoscopia, vale a pena você fazer uma ecoendoscopia antes e fazer ressecção. Você não precisa nem colocar prótese depois, porque como o colédoco está tão dilatado, quando você faz uma ressecção ampliada, o colédoco fica totalmente aberto. Como eu já mostrei várias imagens, né? Exatamente com casos como esse. Perfeito, Celso. É claro que nessa época eu não tinha ecoendoscopia, né? Eu entendo perfeitamente. E foi encaminhado para a drenagem, né? Praticamente já investigado, já estadiado com uma proposta cirúrgica. Então, como você lembrou aí da extensão, no trabalho anteriormente apresentado, o tamanho médio das lesões era de 2,9 centímetros, de 3 centímetros. Eu acho que da parte da papila, não sei se eles incluíram a parte do lateral spread tumor associado. Mas, enfim, eu estou mostrando aqui um resumo da realidade do que a gente conseguiu fazer e de ajudar os pacientes. Tá? Excelente. Não, é aquilo que eu falo. Vamos deixar a coisa clara, o tratamento está correto.
Não tem É. absolutamente nada. É só um outro manejo para que você faça uma ressecção e não envie o paciente para o procedimento operatório. Apenas isso. Nada além disso. Isso tem que ficar bem claro. Ok. Vamos lá. O terceiro caso é uma paciente de 82 anos que foi internada no hospital em março de 2021 com anorexia, icterícia, taxas canaliculares elevadas, emagrecimento. Essa era a imagem Da da duodenoscopia. papila, a papiloscopia. Desculpa o padrão da imagem, da ressonância, mas é o que a gente conseguiu. De novo, aqui a gente tinha uma lesão tumoral e a papila adjacente, né, peridiverticular. A ressonância, a colange ressonância mostrava um duplo sinal de dilatação dos dois ductos e com uma falha de enchimento distal. Vou correr um pouquinho desse caso. Aí nós partimos para a ecoendoscopia. E a ecoendoscopia, então, mostrou essa lesão. Eu vou parar um pouquinho para você analisar, Celso. Né? E, a meu ver, já tinha infiltração, invasão dos ductos nessa imagem aí. Uma lesão de 2 centímetros por 2 centímetros. Essa lesão até, ela mostra mais, não sei se você vai conseguir mostrar, na seta, no número 1 ali, você vê que, além do acometimento do ducto pancreático principal, ela está invadindo a glândula pancreática. Isso. Então, é mais importante até do que a invasão aqui que a gente está vendo do ducto pancreático principal, você vê que ela já, mais ou menos em 1 centímetro, ela invade a glândula pancreática. Então, essa lesão, É um T3, né? a priori, por esta imagem estática que a gente está vendo, ela parece ser uma lesão irressecável, apesar do tamanho, né? Parece ser uma lesão irressecável pela papilectomia endoscópica. Já é um T3, né? Que a gente já... Exato. Bom, isso aqui, associado, nós detectamos um pequeno cisto na cabeça do pâncreas, sem nenhum tipo de sinal de preocupação, sinal de grande risco, menor que 2 centímetros. O ducto pancreático bem dilatado. Nós fizemos uma punção com pinça mesmo e deu um adenoma papilar viloso com displasia epitelial leve. Isso foi a biópsia. Mas essa paciente, em função da ecoendoscopia, do quadro clínico dela, estava bem debilitada, 82 anos. Esse aqui é o resultado que veio depois. Eu adiantei já o resultado aqui. Deu compatível com adenoma viloso com displasia de baixo grau e mucosa de intestino delgado. Não sei se o Fila quer comentar. Fila? Não bate com o achado clínico, né? Não bate. A origem entérica, sim, a superfície era totalmente... Agora, não sei, vou tentar chamar atenção por esse lado. Conforme, mesmo sendo baixo grau, ele progride, não é? Então, assim, eu acho que é um adenocarcinoma bem diferenciado. Agora, não sei que critério foi usado para chamar de adenoma. Eu também. E o aspecto da ecoendoscopia é de adenocarcinoma, né, Fila? O aspecto da ecoendoscopia de adenocarcinoma, o aspecto da imagem endoscópica parece ser um adenocarcinoma, né? E a biópsia é uma biópsia endoscópica, né? Essa daí, né? Biópsia endoscópica, eu tirei 1 ou 2 fragmentos ali. Tá? Confirma os achados do trabalho da Ingrid, né? Vamos guardar antes de falar qualquer coisa, mas confirma, né? Tá. Então, olha, você vê, a imunistoquímica, o que ela está dizendo? Ó, epitélio intestinal, tá certo? E tem um índice de proliferação alto. Agora, o diagnóstico é morfológico, né? Exato. Então, assim, não sei se você ficar esperando
observar a invasão numa biópsia para chamar de adenoma ou adenocarcinoma, acho que não por aí, né? Bom, mas é importante a junção dos achados, entendeu? A patologia isolada dá essa incoerência aí. Perfeito. É isso mesmo. Vamos lá. Então, Vai lá. diante desse quadro, dessa paciente, a gente optou por tentar fazer a drenagem, né? Que teve insucesso. A gente não conseguiu. Aqui está a imagem, a gente tentou injetar o mínimo de contraste possível e não conseguiu acessar a via biliar pela papila, pelaquela área tumoral. E aqui eu coloquei das possíveis opções, né? De nova CPRE, uma drenagem biliar ecoguiada, foi o que a gente escolheu, e escolhemos pela colectoduodenostomia, tá? Bom, então pode ir adiante? Claro, pode ir. Vamos adiante. Então, assim, se vocês notarem bem, a data criou uma ansiedade tremenda, porque aqui não é questão de conduta médica, é questão de conduta de convênio, que a gente está à mercê disso, que nós ficamos esperando autorização e etc, etc. Então, nós fomos fazer uma segunda ecoendoscopia bem para frente, tá? E nós encontramos um colédoco de 18 milímetros. Então, Ela não tinha condições cirúrgicas, né, Humberto? Ela não tinha não, condições cirúrgicas. 82 anos, bem emagrecida. Assim, eu tô pulando algumas informações para poder ensinar. Esses casos até agora foram casos completamente diferentes do trabalho, né? São casos adiantados, quer dizer, o que a gente não deveria pegar tão adiantado assim. E diante da dificuldade, pensamos em fazer um rendezvous também. Na época conversamos, acho que com você, com o Otávio, tenta um rendezvous e tal, mas aos 45 minutos do segundo tempo, o convênio negou os materiais e eu não queria colocar uma prótese biliar comum, mesmo coberta, porque qualquer efeito adverso significaria o óbito dessa paciente. Não, eu queria colocar uma axuma uma lancha da paciente. O Perfeito. tamanho do colédoco permitia, a posição estava boa, mas quando chegou o representante sem a prótese, isso deu uma agonia danada. E a gente partiu para uma segunda. Aqui está no dia novamente no dia, aquilo que você chamou atenção, Celso, a invasão do parênquima pancreático, além da invasão dos ductos, né? E aí a gente partiu para uma segunda CPRE e a gente conseguiu colocar, então, isso é uma coisa que a gente deve chamar atenção, às vezes na primeira futucada ali da região suprapapilar, nesse caso até com tumor é mais difícil, mais perigoso, com divertículo ali do lado, né, ali em cima, mas às vezes a gente faz um pré-corte, você não consegue, traz o paciente no dia seguinte que você consegue, né? Geralmente Humberto, olha, eu queria fazer um comentário desse caso, né? Como é gratificante a gente ver, né? Eu sei que você é um garoto, Humberto, eu sei que você é um garoto, mas você vê que realmente a gente não pode esquecer da segunda colangoendoscópica retrógrada. Antes de fazer uma colédoco duodenoanastomose, antes de fazer um rendezvous endoscópico, e é isso que eu bato frequentemente, né? Eu faço terapêutica ecoguiada desde os anos 1998, 1999. Eu faço terapêutica endoscópica, né? Ou seja, a primeira drenagem que a gente fez foi na Escola Paulista, que a gente colocou um drenonaso pancreático, né? um drenonaso coledociano, em 2000. Né, drenando um câncer de pâncreas. Então você vê que aí você foi lá por motivos do convênio, fez uma segunda CPRE e conseguiu. E a gente não pode esquecer desses conceitos básicos, né? É isso que eu sempre falo, né? A gente não pode esquecer do conceito básico. Parabéns pelo caso, acho que é um caso fantástico, Obrigado. muito bom. Obrigado. Então aqui saiu um pouquinho de secreção purulenta, que a paciente tinha sido manipulada, injetada em contraste. O paciente teve alta, está em casa, já tem algum tempo, eu perdi um pouco o contato, de vez em quando eu pergunto para o clínico que a segue, né? O terceiro, esse é um outro caso, é um caso recente, tá? Em que o colega que trabalha com a gente, colega de Macaé, perdão, o Ailton, ele
notou na endoscopia uma papila um pouco alterada, um pouco bojuda, mandou para a gente fez a duodenoscopia, fizemos uma pequena, alguns fragmentos nessa borda, na borda aqui do orifício papilar, nessa região aqui, e vê um adenoma ampular tipo intestinal com displasia de alto grau. Tá? Isso é o que veio. O paciente tem 63 anos, não tem comorbidades, é um paciente acima do peso, um pouco acima do peso, mas sem grandes alterações. Aqui é uma colomoscopia tal, para a gente. Bom, aí foi para a ressonância, a coluna de ressonância mostrou discreta ectasia das vias biliares interhepáticas proximais e do hepatocolético, especialmente tecidual polipóide na topografia da papila maior, projetando na luz, medindo 24 por 20 milímetros, pâncreas normal. Esse caso. Fizemos a ecoendoscopia em seguida. Eu vou passar. Se vocês quiserem, se quiser parar, você fala, tá, Celso? Não, pode ficar tranquilo. Tá? E aqui a gente já vê a lesão, né? Aqui a gente já vê a lesão. Na minha avaliação, ela está respeitando a camada muscular do duodeno. Sim, com certeza. Na Com minha certeza. percepção. Nós fizemos uma punção, eu não tenho esse resultado ainda, e a gente mediu essa lesão com 17 por praticamente 16 milímetros, sem aparente invasão da parede duodenal ou do parênquima pancreático. Tá? Fiz uma punção, preferi usar a agulha 22, FNB, 3 passos, 8 incursões, acho que eu não tenho esse resultado ainda. Perfeito. Se eu tiver aqui, vocês me desculpem. Então, qual é a conduta? Paciente de 63 anos, uma lesão desse tamanho, aqui me parece mais evidente ainda que está respeitando aqui a parede duodenal. Encaminho esse paciente com a duodenopancreatectomia ou a ressecção endoscópica, já que a ampulectomia cirúrgica... Olha, depois eu quero ouvir a opinião do Otávio, a opinião dos demais, né? Eu, assim, se eu tenho uma ecoendoscopia, veja bem, eu estou vendo a imagem estática da ecoendoscopia, e a ecoendoscopia mostra que a lesão está restrita ao esfíncter, eu não tenho a menor dúvida de, no mesmo momento, falar com o cirurgião e falar, ó, você me cobra aí se eu tiver alguma complicação, porque você precisa ter o cirurgião do seu lado. Isso é importante. Se você não tiver o cirurgião do seu lado, não se atreva a fazer isso. Aí eu faria uma papilectomia, sem pensar, sem pensar. Eu quero saber a opinião do Otávio, o que ele acha. Se é que o Otávio vai. Concordo, eu também acho. Eu acho também que, nesse caso aí, talvez na hora ali eu já passaria a mão no telefone e teria ligado para o cirurgião para tentar fazer a papilectomia. Agora, o aspecto, Humberto, é de adenocarcinoma. O aspecto é de adenocarcinoma. Não é, Fila? Podemos voltar na imagem inicial? Pode. Essa aí. Isso, então. Se você tivesse no cólon, ou se tivesse no estômago, como que você classificaria essa lesão? É um 2A mais 2C, tá certo? Quer dizer, uma lesão deprimida com borda elevada na papila, acho que você não pode ter dúvida. E aí vem o conceito. Quando você tem uma lesão desse tipo e biopsiar, a chance de vir um laudo aí de adenoma é alta. Entendeu? Então, a ressecção, além de eventualmente ser curativa, caso ela não for curativa, ela estadiou para você tomar a conduta a seguir. Então, com lesões com componente deprimido, a biópsia tem uma chance enorme de um diagnóstico abaixo, um downgrade aí de diagnóstico. Então, eu acho que assim, a macroscopia é muito superior à biópsia, no caso desse.
Pois é, filha. Referente a esse downstage, né? Mais uma vez, esse é um caso de um colega cirurgião de outra cidade, tá? E conversando com ele está propenso a fazer uma ampulectomia cirúrgica. Então, assim, vai depender da gente convencê-lo de fazer uma ressecção e, se vier adenocarcinoma dele, complementar a cirurgia ou não. Quer dizer, Olha, assim, o meu comentário não visa fazer uma crítica específica, mas eu acho que é muito importante aproveitar uma imagem dessa para fixar um conceito de conduta, né? Atualmente, você dar nome à lesão é um problema, porque os nomes são uma confusão na literatura, né? Você vê, ocidental fala de um jeito, japonês fala de outro, e não vem o acordo. Por isso, toda vez eu falo do consenso de Viena, esquece o nome, chama isso daí de João, mas tem uma conduta, sabe? O nome, esquece o nome, mas o que a gente faz com um caso desse? Quer dizer, biopsiar vai dar uma chance enorme de deixar todo mundo sem saber o que fazer. Não é? Perfeito. Olha, Fila, esse conceito que você acabou de dizer, eu acho que esse é um conceito e a tendência que a gente tem visto na literatura mesmo. Então, por exemplo, um caso desse, né? Porque você vê nitidamente que parece que a mucosa biliopancreática está aflorando, né? Ou seja, ela está aflorando como se fosse uma flor, alguma coisa desse tipo. Então você vê que a imagem não deixa dúvidas para mim de que se trata de um adenocarcinoma. Eu não tenho muita dúvida. E se viesse adenoma, como veio aqui, eu iria inquirir o anatomopatologista em relação a esse diagnóstico, né? E ele diz aqui que é displasia de alto grau, não, poderia muito tranquilamente ter dado como adenocarcinoma. Então, a ecoendoscopia, para mim, se mostra, né, uma ecoendoscopia, como ele fez, bem feita, se mostra que está única e exclusivamente no esfíncter, por que não fazer a papilectomia como macrobiópsia? Imagina se o patologista, como o Filadélfia, dá, olha, não tem imagem comprometida, está tudo ótimo, mas é um adenocarcinoma. Perfeito, vamos controlar. Vamos controlar. Então, é isso que eu penso, né? Por isso que eu peguei esse gancho do filo. Então, Bom, aí o diagnóstico com adenoma de alto grau, você chamaria de Viena 4. Qual é a conduta do Viena 4? Ressecção local. Exato. Exato. Estadiamento. Quer dizer, entendeu? Esquece o nome, qual é a conduta? Bom, Filo, agora eu vou te fazer uma pergunta, então, vai? Baseado nesse caso. Você acha que nós podemos ou nós devemos utilizar os critérios de Viena para tratar os tumores da papila? Claro, eu acho que o conceito de Viena é assim, o que fazer com o doente, né? Então assim, e outra, essa dissociação da endoscopia com a patologia, quer dizer, parece que só no Japão tem esse acordo, quer dizer, você vê uma lesão desse tipo, não pode ficar dissociada com a anatomia patológica, quer dizer, aí os dois em conjunto vão chamar isso quer dizer, de Viena 4, quer dizer, você viu uma lesão 2A mais 2C, quer dizer, ela é alto grau per si. Aí a anatomia patológica vem um Viena 4. A conduta é ressecar. Ou ela é curativa e imediata, ou no mínimo ela é estadia e te indica a conduta a seguir. O que você faz no colo? Você usa todos os critérios, nível de invasão vascular ou não, dimensão da invasão, e aí é uma conduta final. Opera ou mantém-se em observação? Como, entre aspas, uma cura endoscópica. Perfeito. As coisas têm que estar associadas, não pode ter uma dissociação dessa ordem. E é o que a gente assiste no dia a dia, não é? isso traz uma dificuldade danada. Pode continuar, Alberto. Vamos lá. Desculpa. Bom, esse aqui é um caso recente, também proveniente de outra cidade, um diagnóstico por ressonância num paciente de 70 anos, com quadro de colangite e colicistite aguda, mostrando na ressonância lojas císticas adjacentes à vesícula,
um borramento da gordura do hipocôndrio direito. Já vim com antibiótico há uma semana. E o paciente chegou e quando eu passei o aparelho, eu vi essa lesão. Tá? Bom, como o caso dele estava mais importante para mim, o quadro de infecção da via biliar, eu fiz a colangiografia, né? E aí é discutível que a gente já conversou de se fazer papilotomia, não fazer papilotomia, ressecar essa lesão, mas eu não queria, na verdade, nenhum tipo de intercorrência, além do que o paciente já estava com um quadro de colangite. Eu resolvi fazer uma papilotomia e retirada dos cálculos. Então, assim, Perfeito. a partir de agora, qual é a conduta? Fazer uma nova CPRE com ressecção endoscópica. Essa é a minha proposta. Estou aberto a discussões aí. Se deveria fazer ressecção antes, mesmo paciente com colangite, com colicistite, o paciente fez e 2 dias depois voltou no dia seguinte para a cidade dele e fez a cirurgia da vesícula. Esse caso, Humberto, volta na primeira imagem. Na primeira imagem, antes, essa imagem. Você vê nitidamente que essa papila não está infiltrada. O adenoma é exatamente isso que a gente está vendo aí. Esse é o adenoma. Então, e quando você pode fazer, pode passar a próxima. E quando você faz a papilotomia, você vê que o adenoma está aí, ó. Olha o adenoma aí, ó. Então, agora você está vendo o adenoma ali, ó, na borda esquerda. Não vai ter nenhum problema. Eu faria uma nova indústria, como é que chama? Uma nova abordagem endoscópica. RE, e faria ressecção com uma alça de polipectomia ali. Inclusive, eu tiraria aquela borda, né? Você vai conseguir tirar a borda inteira, você vai tirar até com tranquilidade. E depois você faz o controle. E aí faz exatamente o que diz o trabalho que a Ingrid mostrou. Você vai lá, vai usar outros métodos para você destruir tecido remanescente desde que ocorra. Eu acho que é um caso super legal também, um caso muito bom mesmo. Ok, vamos por último caso, então. Esse é um paciente de 63 anos que em 2019, também numa endoscopia, apareceu com essa imagem. A colangio-ressonância na época não mostrou nada de nota. Isso foi em 2019. O paciente, eu fiz uma biópsia, novamente fiz uma biópsia, mostrou um adenoma serrilhado com displasia leve, e fiz uma ecoendoscopia. Já um ano depois, esse é um paciente extremamente difícil de você conduzir, ele vem à consulta e some 6 meses, é extremamente complicado, e aqui também, a meu ver, uma lesão passível de ressecção endoscópica. Tá? Eu acho que está respeitando a camada muscular do adenal. Nessa imagem aqui eu tenho um pouco de dúvida, respeito o parênquima pancreático, mas eu tenho um pouco de dúvida se tem invasão aqui do ducto pancreático. Não tem não. Pela sua imagem aí não tem, você vê que o ducto está livre, ó, bem próximo ao tumor. O tumor é o que está exatamente embaixo do transdutor, por essa imagem aí. Isso aqui E você vê que o ducto está livre, ó. O ducto está totalmente livre. Essa lesão é totalmente passível de remoção. Então assim, em 2020, né? Aqui está essa aqui a imagem, mostrava o tamanho da lesão, não era muito grande, era pequeno aqui. E isso foi em meados de 2020, agosto de 2020, e o paciente desapareceu. Nós indicamos, conversamos, e aí ele voltou, depois de muita insistência, ligando muito, voltou agora em dezembro de 2021 com essa imagem, que para mim mudou. Queria ouvir aí a sua opinião. Para mim, posso te falar, vou ser bem sincero, Humberto, para mim não mudou. Bota aquela primeira imagem.
Olha aqui, ó. Isso Você aqui. está vendo que tem, inclusive, aqui, ó, um pequeno recesso bem próximo do tumor e depois forma o ducto pancreático, onde você está medindo, e bem na ponta tem um recesso. Se você olhar, esse recesso aumentou um pouco. Por quê? Porque provavelmente o tumor ficou mais consistente e obstruiu um pouquinho mais o ducto pancreático. Bota lá agora, nessa que você fez um ano depois. Essa aqui, ó. Então, tá vendo? Olha só, você vê o recesso ali, tem uma pequena área de recesso do ducto pancreático. Não, essa área aqui, né, tranquilo. Eu acho que, assim, eu acho que continua da mesma forma. Agora tem que arrancar logo. Ou arranca logo ou manda para duodenopancreatectomia. Exatamente. E o ducto pancreático dele já está com 4 milímetros na região do corpo, Não né? precisa botar prótese, não precisa pôr prótese pancreática, vai lá, tira e não precisa pôr prótese, porque quando tem 4 milímetros, o trabalho do Eloy mostra que a chance de você ter pancreatite é muito baixa. Eu laudei como aparente comprometimento da camada submucosa, tá? Sim, é óbvio que você viu o exame, é óbvio que você viu o exame dinâmico, então você tem muito mais propriedade para dizer isso, né? Pelas imagens que você fez, eu ficaria bem tranquilo em relação à ressecção. Teria só jogado um pouquinho mais de água. Eu teria jogado um pouquinho mais de água no interior do duodeno para pedir para fazer Buscopan para ver, né? Minha dúvida, Celso, aqui para mim é uma área cística dentro da lesão, parece uma área cística. E a minha dúvida é se realmente se a lesão agora está invadindo o parênquima aqui, ó. Então, não posso dizer nada, fica difícil dizer. Difícil, eu sei. Bom, Agora, esse paciente novamente ele fez, nós já estamos no meio do ano de 2022 e sumiu. ele sumiu. Bom, isso aqui é só para a gente terminar, vou tentar em 3 minutos, o Fila está aí, vai ajudar bastante a gente a esclarecer. Isso aqui já foi falado, mas assim, das lesões papilares divididas em lesões dos adenomas da mucosa intestinal e os intraampulares. Depois eu queria que o Fila comentasse dessa lesão, dessa neoplasia papilar tubular intraampular, como se ela fosse uma correspondência dos IPMNs. Eu vou mais à frente aqui para você comentar, Fila. Eu me atrevi a entrar nessa área, sabe? E vou pedir ajuda. Então, essa aqui, você quer comentar, Fila, dessas neoplasias chamadas papilares tubulares intraampular, que é o pancreato biliar? Ou não? Não, acho que você já falou, é isso mesmo, é o equivalente do IPMN na papila. E é isso, você tem que ver exatamente, quer dizer, primeiro a morfologia, não é? Ele acaba fazendo papila, projeção papilar e eventualmente com algum correspondente cístico também. E aí os epitélios são os mesmos, o foveolar entérico e bílio pancreático. Mesma coisa. E aí você tem que ver se ele está totalmente intraepitelial, se ele tem componente invasivo, qual é a reação do estroma adjacente. Então, não necessariamente pelo fato de ser intraductais, eles são pancreatobiliares na histologia, né? Pode ser foveolar, exatamente, padrão gástrico. Eu acho que a gente teve um caso aí, o João Leão, de Cuiabá, está aí. Nós temos um caso, acabamos de ter um caso desse. Até pedi para ele apresentar aqui. Mas ele vai preparar. A maioria desses casos, Fila, são do tipo pancreato biliar? E agora, hein? Desses intraampulares? Então, é o primeiro caso que eu tenho. No nosso caso aí, ele é foveolar. Ele é foveolar e ele é misto, acho que foveolar e bílio pancreático, se eu não me engano. Esqueci agora. Mas a experiência está sendo adquirida, não é? Acho que o pessoal colocava no mesmo saco de gato dos adenomas, não é? Mas a morfologia é distinta mesmo. Ela é bem parecida mesmo com
com o IPMN. E esse teu caso está bem sólido, esse que você mostrou, mas costuma ter ectasia cística associada, tá? Então, nesse trabalho, eles dividem, vamos dizer assim, morfologicamente, né, a apresentação, como o F1 na foto 1 aqui, os peridoadenais, né, o que você já comentou, né, que cresce na superfície, esses intrapapilares, né, que você acabou de comentar, que seria um crescimento exofídeo do canal ampular, os carcinomas ductais ampulares com mínima invasão ou sem lesão pré-invasiva, formando, que é esse aqui, a foto 3, placas que você comentou no início lá da apresentação do trabalho aí anterior, de crescimento através do ducto, né? Acho que é isso que você quis dizer, né? Eu estou entendendo. Sim, ele funciona como um LST, ele vai progredir. Uhum, uhum. Tá. E aqui as imagens dos dois tipos aí. Se você quiser comentar. Assim, o da esquerda, claro, é um padrão intestinal, sem dúvida, pseudoestratificado, e o pancreato biliar é microtubular, com uma tremenda desmoplasia associada, né? Segue a linha de histogênese dos dois, né? Uma reação estromal exacerbada. Ok. Opa, vamos lá. E para finalizar, nesse trabalho aqui da World Journal Gastrointestinal Oncology, ele coloca de que da importância de se ir além da imunistoquímica ou da importância da imunistoquímica, exatamente pela frequência de tumores de padrão misto, né? Então, coloca o tipo intestinal é menos invasivo, é menos frequente. Não sei se isso tem importância naquilo que você falou no início, de se propor uma ressecção endoscópica de acordo com a morfologia e fazer essa interpretação e essa correlação da morfologia endoscópica com provável tipo histológico e com prognóstico. E nível de invasão, e Exato, comportamento, nível de invasão, isso é importante. reação estromal associada. Quer dizer, da mesma forma que quando você faz uma ressecção de uma lesão cólica, você tem série de parâmetros para cura endoscópica e ou estadiar, para conduta a seguir. Exato. Eu acho muito mais interessante, quer dizer, na medida em que você exclusivamente biopsia, possivelmente vai ficar lesão subdiagnosticada, não? E subestadiada, que é o mais importante. Mas essa é uma pergunta para você e para o Celso, para o Otávio, para quem quiser comentar. Os padrões endoscópicos, a visão endoscópica, a gente poderia, por exemplo, naqueles primeiros casos que a gente viu, sem alteração da mucosa, a gente imaginando que lá de dentro do ducto, que seriam esses intraampulares, a gente pode deduzir que o tipo histológico vai ser mais do pancreato biliar, com maior poder de invasão e contraindicaria, entre aspas, uma ressecção endoscópica, ou não? Vai depender do padrão da ecoendoscopia para a gente fazer esse tipo de ressecção. Eu acho que é um conjunto. Esse esquema anterior que você mostrou, o em branco e preto, isso daqui é o que deve te dirigir, tá certo? Se você está principalmente na superfície, se ele está envolvendo mais o ducto, a forma de crescimento dele. A seguir, eu acho que a forma macroscópica deve ser o determinante. A biópsia, eu acho que, claro, eu acho que ela é um direcionador. Agora, se houver a chance de fazer a ressecção a princípio, em bloco,
aí sim nós vamos ter material adequado para diagnóstico histológico, estadiamento, relações com outros, invasão vascular, invasão perineural, invasão da via biliar ou não, progressão superficial, lateral, intraepitelial na via biliar. Quer dizer, essa progressão na via biliar é muito importante ser descrita, né? Quer dizer, e aí eu acho que a peça é o que dá todos esses parâmetros. Agora, eu acho um drama quando você biopsia e vem adenoma baixo grau, adenoma alto grau. Eu acho que muitas vezes eu acho que a falta de especificidade da área aí para te dar um direcionamento mais específico aí. Olha, eu queria só responder, nós já estamos, infelizmente não vai dar para continuar a discussão, mas só para terminar, eu quero dizer o seguinte, baseado na pergunta que o Humberto fez, eu me baseio completamente na ecoendoscopia. Se a ecoendoscopia me permitir fazer a remoção, eu vou fazer a remoção. Eu acho que você fazendo a remoção é exatamente aquilo que o Philadelphia já falou anteriormente. Eu não vou ficar aqui querendo adivinhar que tipo de epitélio é, se é intestinal, se é bílio pancreático. Não vou me basear nisso. Isso aí quem vai me dar é o patologista. Ele é que vai dizer para mim, ó, isso aqui é bílio pancreático, isso aqui é intestinal. Eu faço baseado nos achados da ecoendoscopia. E eu tenho que dizer o seguinte, a ecoendoscopia me ajudou muito a ter coragem para fazer essas papilectomias. Eu fiz algumas papilectomias sem ecoendoscopia e não é fácil. Não é brinquedo, não, você tomar essa conduta de fazer esse tipo de procedimento. Bom, posso falar? Claro, pode falar, depois a gente termina. Vou ajudar meu amigo Humberto aqui e ficar em cima do muro entre o Fila e o Dr. Celso. Eu acho que a endoscopia ajuda muito, assim como a endoscopia. É como eu sempre falo para todos os residentes. Eu acho assim, que quando você retira, que seja um pólipo de cólon, qualquer lesão que você biopsie e mande para o patologista, eu acho imprescindível você descrever a lesão endoscópica ou ecoendoscópica, porque isso você vai ajudar muito o patologista na hora que ele está vendo a lâmina lá, saber se é o padrão intestinal ou é bílio pancreático. Por exemplo, como a gente viu no esquema que o Humberto mostrou, se a lesão espraia pelo duodeno, muito provavelmente, e não invade os ductos, muito provavelmente é o padrão intestinal. Se ela não espraia e invade para dentro dos ductos, provavelmente é de origem biliopancreática. Eu acho que quando você faz a biópsia, que já é um material extremamente escasso, eu acho muito importante você dar essa informação ao patologista, que ele vai saber se virar melhor. Não sei se o Fila concorda comigo, acho que sim. Claro, é sempre conjunto o diagnóstico. Com certeza. Ou acertam os dois ou erram os dois. E o paciente... Fila fala isso há muito tempo, né? Que a gente tem que fazer esse diagnóstico conjunto. Bom, gente, eu só queria... a gente já está em 7h32, infelizmente não dá para a gente continuar. Eu quero mais uma vez agradecer, foi realmente uma reunião muito salutar, muito boa, mas eu quero agradecer a Ingrid, não quero deixar de agradecer a Ingrid por participar da nossa reunião. Ingrid, foi muito bom a sua participação, está convidada para quando você quiser participar, por favor, fique bem à vontade, mas infelizmente a gente tem o horário e eu tenho que cumprir o horário. Me desculpe aí, Humberto, mas infelizmente a gente tem que cumprir o horário. Tchau para vocês, uma boa semana e a gente se encontra na próxima semana, exatamente às 6 horas. Um abraço a todos. Muito obrigada. Obrigado, tchau.